Dor nas costas, pelo amor de Deus, hein? Dor nas costas, como dizem os leigos, é a segunda maior causa de procura dos prontos-socorros pelo país todo. Todo adulto terá pelo menos uma crise de dor nas costas. E quem vai falar sobre esse assunto com a gente agora é o neurocirurgião Daniel Gil. Muito obrigada, doutor. Tudo bem? Dor nas costas impede a gente de dar continuidade à rotina. Exatamente. E é uma causa muito frequente, né, de procurar o pronto-socorro. Como você mesmo disse, a segunda maior causa de procura ao pronto-socorro hoje em dia de adultos é dor nas costas. Então, paralisa e aí a primeira reação é ir ao pronto-socorro. Exato, uma dor muito intensa, né? O paciente não consegue se movimentar, tem gente que trava dentro do carro, não consegue sair do carro. Exatamente. A gente dá risada, mas é triste, né? Mas tem solução, né? Perfeito. O importante é isso. Perfeito. Vamos aos mitos e verdades sobre dor na coluna. Doutor Daniel Gil, é mito ou verdade que hoje em dia não precisamos mais ficar apavorados com a cirurgia da coluna? É verdade. Hoje em dia, não só a cirurgia de coluna, como toda a medicina, né, evoluiu demais. E existem inúmeros tipos de tratamento hoje que são menos invasivos, com menor sofrimento para o paciente em termos de dor, menor tempo de internação. Né? E bons resultados. E excelentes resultados. Né? Obviamente, caso a caso, tem que ser estudado, né, o caso de cada paciente. Mas então não precisa mais ficar apavorado por conta da cirurgia? Não, e mesmo porque em 95% das vezes nem é sequer preciso uma cirurgia. Eu ia perguntar isso. Só 5% dos casos, que são casos elegíveis para a cirurgia, a maior parte você trata apenas com fisioterapia e medicação. Tá. O que essa imagem nos ensina, doutor? Ela mostra basicamente a inervação. Porque as pessoas às vezes falam, eu estou com uma dor na perna, isso é coluna? Porque o nervo ciático ele sai lá de cima. Então, quando a gente tem uma hérnia de disco lá em cima na coluna lombar e ela pinça o nervo, esse nervo ele irradia a dor por toda a perna. Então, eu vou sentir dor no meio da coxa ali, mas na verdade começou na coluna. O problema é na coluna, muitas vezes, né? Isso tem que ser estudado novamente. Então, a hérnia de disco nada mais é do que o disco que ele separa uma vértebra da outra, que é um elemento, são dois ossos, né? Ele vem para trás e pressiona o nervo contra o osso. Perfeito. Então isso seria uma hérnia de disco. Né? Só que 95% das vezes, novamente, apenas um tratamento clínico é eficaz. E aí embaixo é o mesmo corte do outro lado? Isso, é um corte, aqui é um corte que a gente chama de axial, né? E aqui seria uma vista lateral. Perfeito. Bom, doutor, é mito ou verdade que as cirurgias da coluna são muito invasivas? Então, novamente, não. Na maior parte das vezes você consegue fazer cirurgias menos invasivas. Inclusive, hoje já existem cirurgias que são feitas sem cortes, né? Só com furinho? Só com furinho. Existem cirurgias endoscópicas da coluna, existem cirurgias que você usa agulhamento para fazer a lesão do disco e solucionar uma hérnia de disco. Então, hoje em dia, existem um arsenal terapêutico muito grande para isso. Então, a questão da cirurgia ser ou não invasiva, você pode ver isso dependendo do caso, do paciente, da idade do paciente, uma série de coisas. Mas grande parte das cirurgias hoje não são mais invasivas. Perfeito. É mito ou verdade que quem opera a coluna nunca mais tem vida normal? Isso é mito. Mito. É mito. Acho que todo mundo já conheceu alguém que operou a coluna e tem vida normal. Uma vida melhor do que antes. Exato, porque você viver com dor quem merece? Não consegue viver. Exato. Né? Interfere em tudo, acaba virando um círculo vicioso. A pessoa começa a ficar deprimida e uma coisa vai se somando à outra. Ganha peso, não consegue se divertir, não consegue ter lazer. Vai contagiando tudo. Né, exatamente. Então, é mito, né? É mito. Hoje em dia, a pessoa pode operar a coluna, ela vai fazer reabilitação e grande parte delas vão ter uma vida melhor do que elas tinham antes. Esse que é o ponto. Sim. É mito ou verdade que a recuperação é muito longa e muito dolorida? Também é um mito. Pelo mesmo motivo que a gente já falou antes. Nós temos inúmeros tipos de cirurgia hoje menos invasivas e isso faz com que a recuperação seja encurtada. Além do mais, a reabilitação hoje evoluiu muito. O importante é o paciente procurar o médico de confiança dele e não deixar a doença evoluir a um ponto em que não seja mais passível de um tratamento
mais rápido e efetivo. Tá? É só uma dúvida. Aqui durante a nossa conversa, no outro mito, você falou de cirurgia com agulhamento? Isso. Existem certos procedimentos que a gente pode fazer que uma agulha, a gente consegue fazer uma lesão térmica no disco e esse disco diminuir de tamanho e dar menos dor. Que máximo, né? Então existem inúmeras técnicas, né? Tá. Então, assim, aquela associação que a gente faz de cirurgia e corte não existe mais. Não é que não exista mais, existe ainda, existem casos que a gente precisa ser um pouco mais invasivo, mas mesmo nestes casos, evoluiu a técnica, evoluiu o instrumental que a gente usa, evoluiu a reabilitação. Hoje em dia, para você ter uma ideia, o paciente ele faz uma cirurgia e ele tem alta, na maioria das vezes, em 48 horas. Andando bem. Então, assim, tudo isso mudou muito hoje em dia, mas a cirurgia de coluna ela tem muito esse mito ainda. Exato. As pessoas têm muito medo, Exato. mas o importante é conversar com um médico de sua confiança. Perfeito. Conversar com o médico da sua confiança é sempre um bom começo. Você encontra o Dr. Daniel Gil no Facebook como dr.doutor, Dr. Gil, neurocirurgião, cérebro e coluna vertebral. No Instagram, dr.danielgil.neurocirurgia. Vou repetir. DR sempre de doutor, né? dr.danielgil.neurocirurgia. Muito obrigada, viu? Obrigado. Muitos mitos desvendados. Exato. Não é? Obrigada. Boa tarde. Boa tarde.